Bem-vindos ao nosso Evangelho do sábado, do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Júnior. Vamos fazer o nosso tradicional Pai Nosso, fechando os nossos olhos, deixando tudo lá fora, bem relaxados e fazendo a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Gente, hoje nós vamos falar do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele tem um título que diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, gente, o que será que a gente deve entender por bem-aventurados os pobres de espírito? Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus fala o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E é isso daí, gente. Os incrédulos até hoje zombam muito dessa máxima, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque eles não compreendem o que isso quer dizer. Por pobres de espírito, Jesus estava querendo dizer não os desprovidos de inteligência, mas sim os humildes. Tanto que diz ser para esses humildes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Muitas vezes as pessoas que sabem muito e se julgam muito inteligentes, de acordo, lógico, com o entendimento do mundo, elas formam um tão alto conceito delas mesmas e da sua superioridade que elas consideram as coisas divinas como indignas de merecer sua atenção. Elas têm uma tendência de se acharem superiores a tudo isso e negam aquilo que não está na sua compreensão, que está acima da sua compreensão, e achando que ficariam diminuídas se elas chegassem a acreditar na existência de Deus. Alguns admitem que existe um Deus, mas eles não acham que Deus tem uma ação providencial sobre as coisas desse mundo. Eles acham que eles próprios são suficientes para governar o mundo. Essas pessoas tomam a inteligência que elas possuem como medida da inteligência universal. Eles acham que eles são aptos a tudo compreender e não creem na possibilidade que tem coisas que eles não compreendem. Eles recusam-se a admitir que existe um mundo invisível e uma potência que vai além da potência humana, porque eles são muito orgulhosos. Imagine algo acima deles que eles não conseguem controlar. Então Deus é só uma palavra para eles. Às vezes eles nem acham que Deus existe. Então eles zombam de tudo o que não pertence a esse mundo. Tudo que nós não podemos pegar, ver, cheirar, sentir, que nós não tenhamos jeito de comprovar, para eles é algo que não é digno de crença. Geralmente eles acham, isso é bom para essa gente mais simples, né? Para os pobres de espírito, como eles dizem, né? E nós vemos então que esse reino dos céus que Jesus fala é do simples. Ele faz questão de dizer isso. Significa que a ninguém é concedida a entrada nesse reino dos céus sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que a pessoa ignorante, que não é orgulhosa, que é humilde, muitas vezes tem mais valor do que aquele que é muito sabido, que tem muito saber. Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus
e o orgulho entre os vícios que afastam as pessoas de Deus. Então, existe uma história que está no livro Boa Nova, eu não vou contar para vocês em todas as palavras, depois vocês procuram lá, mas eu vou contar a essência delas. Então, diz que na manhã seguinte à primeira manifestação de Jesus de frente do Tiberíades, o mestre, logo de manhã, se aproximou de 2 jovens que estavam na praia e que estavam pescando, preparando-se para pescar, e ele convocou esses 2 jovens para o seu apostolado. Ele convocou para que eles largassem os barcos, as redes de pesca e o seguissem naquela tarefa, no messianato deles. Eles eram os filhos de Zebedeu, e Jesus os chamou filhos de Zebedeu. Desejais participar das alegrias da Boa Nova? E os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e eles já tinham ouvido as pregações de João Batista, que dizia que viria um Salvador. Eles ficaram felicíssimos, né? Se lançaram aos pés de Jesus e disseram: mestre, mestre, aceitando. Mas os 2 rapazes galileus, eles eram ainda muito jovens, né? Eram de temperamento apaixonado, eles eram profundamente generosos, eles eram almas carinhosas, simples, sinceras. João tomou das mãos de Jesus e Jesus acariciou os cabelos de João, né? E Tiago colocou os braços sobre os ombros de Jesus, como aproximando-se dele amorosamente. Esses 2 novos apóstolos, né? Quando eles chegaram em casa, eles moravam com o pai e com a mãe, né? Quando eles eram solteiros. Quando eles chegaram em casa, eles contaram para a mãe, né? Falam: mãe, você não sabe o que aconteceu. Parece que eu estou vendo, né? Que nem os filhos da gente fazem. Mãe, você não sabe o que aconteceu com a gente lá na praia. Olha, sabe o profeta que deu aquela palestra ontem, que fez aquelas coisas todas? Sabe, ele convidou a gente para ser discípulo dele. Diz que nós vamos ser discípulos deles, nós vamos ser apóstolos no futuro. Mãe, o que você acha? Salomé, que era a mãe dos 2 meninos e esposa de Zebedeu, ela era uma pessoa bondosa e sensível, mas ela recebeu aquela notícia com certo cuidado, sabe? Como toda mãe, né? Ficou meio com o pé atrás. E ela também ouvira falar do profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pois ela começou a pensar, né, a ponderar consigo mesmo: será que esse Jesus não está mesmo próximo daquele tal reino prometido? Quem sabe se esse filho de Maria, ele não estava falando ontem em nome de algum príncipe, de alguma pessoa muito importante, e que aí Jesus, ele vai ver que ele é um intérprete dessa pessoa importante e ilustre, né? E ele está recrutando adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. E aí ele vai designar para determinados postos. E olha, quem é que pode ter os postos mais altos dentro dessa nova fundação? E ela falou: os meus filhos merecem isso. E eu vou tomar providência, eu vou agir enquanto é tempo, antes que alguém pule na minha frente. E o povo, né, há muito tempo estava falando nessa revolução, né, que viria um Salvador, um Messias, e eles achavam que essa revolução ia ser contra os romanos, e os mais indiscretos diziam que Herodes ia cair, e que o novo reinado estava próximo, mas ninguém entendia muito bem como é que era o negócio. E ela, toda cheia, né, com aqueles sonhos de grandeza, sonhos maternais de grandeza, né, como toda mãe costuma ter, ela procurou Jesus lá entre os primeiros discípulos e falou o seguinte para o mestre: Senhor, né, logo após a instituição do teu reino,
eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e o outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Jesus, né, olhou para aquela mulher e ele percebeu que ela não havia entendido o que seria o seu reino, né? Que ela achava que era uma coisa de projeção na terra. Ele sorriu e respondeu bondosamente: antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. E ela não entendeu muito daquilo, né? Mas nós sabemos, né, que aqueles escolhidos pelo mestre que aceitaram aquela tarefa, todos iriam passar por muita dificuldade e que o cálice de Jesus seria a crucificação. Jesus sabia disso. E ela pegou e voltou para casa, né? Ela ficou embaraçada porque os outros discípulos ficaram tudo olhando para ela com aquela cara do que será que essa mulher quer, né? E ela ficou meio envergonhada e ela falou: quer saber do negócio? Eu vou voltar para casa. Chegando em casa, ela pegou o marido de jeito, né? Mulher é igual em toda a época, né? Na época lá de Jesus e agora. Ela pegou o marido de jeito e falou: ó, você vai lá e vai falar com Jesus e você vai acertar a vida para os nossos filhos no futuro. Você vai acertar o futuro dos nossos filhos. Zebedeu, né, ia fazer o quê? Ele falou: vou, mulher, pode deixar que eu vou. E ele foi, né? Quando entardeceu que eles pararam, depois do trabalho do dia, ele pegou os dois filhos, né, o Tiago e o João, e foi falar com Jesus. E Jesus os recebeu, né, com carinho, né? E o velho, né, o Galileu, né, ele explicou para Jesus o que ele queria. Ele explicou, ele contou, né, que ele queria, a mulher dele queria os cargos, ele falou que ele queria também. E Jesus respondeu uma coisa para Zebedeu, ele falou assim: Zebedeu, tu que conheces a lei, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Zebedeu pensou um pouquinho e falou: não, Senhor, não conheço. E Jesus continuou: que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e João ficou ouvindo Jesus e só repetia: sim, Senhor, sim, Senhor. E Jesus aproveitou o momento para esclarecer outras coisas. Ele disse o seguinte para Zebedeu: que o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas, que haveria trabalho árduo, muito sofrimento, e que o reino de Deus é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. E os dois apóstolos, né, fitavam em Jesus os olhos, e Zebedeu contemplava como se estivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. E ele exclamou, né, grande reino, exclamou o velho pescador, continuando cheio de entusiasmo: Senhor, Senhor, pode deixar, nós vamos trabalhar convosco, pregaremos o vosso evangelho e aumentaremos o número dos vossos seguidores. Aí Jesus sacou, né, que o velho Zebedeu achava que ia ser aquele né, que ia estourar, né, que ia ter um monte de seguidor, que ia ser aquela coisa toda, né? E ele esclareceu de novo, ele falou: olha, Zebedeu, nossa causa não é a de número, é a da verdade e do bem. Com isso ele estava querendo dizer que ele ia pregar a verdade, que ele ia pregar o bem, mas que as pessoas no começo não iam entendê-lo, que podia ser que não houvesse muitos seguidores, que isso demoraria tempo para que as pessoas o aceitassem como Messias. No final da conversa, o João e o Tiago aproximaram-se de Jesus, magnetizados pelo seu olhar enérgico, carinhoso. E Zebedeu ficou tão emocionado que ele fechou os olhos e parecia que tinha uma alegria no coração dele, né? E diante de si ele via no futuro
o reino de Jesus. Mas bem lá na frente, ele teve essa visão. E até ali, né, ele percebeu uma coisa, que seu velho coração sempre tinha acreditado em Deus como sendo algo para ser temido, que a lei era rígida, cheia de regras, e que Deus aparecia entre as sarças lá no Monte Sinai com sua voz e trovão. Então era um Deus que causava medo, que causava temor. E Jesus, ao contrário, havia revelado a eles, naquela conversa, um Deus que era Pai, que ele era carinhoso, amigo dos seus filhos, que eram eles, os que estavam encarnados, e que acolhia os velhos, os humildes, os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. Então, o velho pescador de Cafarnaum, naquele momento, ele se ajoelhou diante de Jesus, chorando. Mas Jesus levantou Zebedeu e disse: levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. E aí ele avançou, né? Tomou nas suas mãos as mãos de Zebedeu. E Zebedeu umedeceu com as lágrimas, né, as mãos de Jesus, murmurando: Senhor, meus filhos são vossos. E aí Jesus abraçou, né, Zebedeu e disse: chora, Zebedeu, pode chorar, porque agora as suas lágrimas são benditas. Primeiro tu temias a Deus, agora o amas. Estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei, e agora tens no coração a fonte da fé viva. Então, em Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28, Jesus diz o seguinte aos seus discípulos: sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes vos tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então nós vemos nesse momento Jesus esclarecendo logo no começo, em que ele formou os seus 12 discípulos, que depois se tornaram os apóstolos, dizendo que eles não tinham que lutar entre si para ser o maior e para ter as coisas do mundo, e nem para sobressair entre eles, que aquele que quisesse ser o maior, que fosse aquele que servisse melhor o outro. E a gente sabe que mais tarde, na hora da última ceia, Jesus se ajoelha e lava o pé de todos os apóstolos, dando uma demonstração de humildade e de que ele estava ali para servir. Então, desde o começo ele falava isso, e muitas vezes aqueles discípulos, eles discutiam para saber quem é que ia ser o melhor depois que Jesus se fosse. E Jesus falava sempre que não era aquele que fosse servir melhor. Cansou de falar isso para Pedro, para outros que indagaram sobre isso. Tiago e João. João morreu de morte natural em Éfeso no ano de 103 depois de Cristo, quando tinha 94 anos. Então não aconteceu nada com João, até que tentaram matar João, né? Mandaram para a ilha de Patmos, mas ele tinha uma fé tão grande em Jesus que ele superou tudo. Tem um pedaço que diz que, eu acho lindo, está no livro Francisco de Assis do Miramês, que não tinha água em Patmos, gente, nessa ilha de Patmos. Era uma ilha seca, árida, eles levavam água do continente e os soldados ficavam lá, mas num mau humor danado, sabe? Porque eles não tinham água, ficavam longe da família, era uma coisa muito complicada. E
eles, no começo, eles vigiavam muito João. Depois eles viram que João não tinha jeito de fugir dali, né? Ia fugir como? Voando. Aí eles começaram a relaxar, né? E João era muito bom, ele já estava bem velho. E ele ficava na beira das águas, ele falava coisas agradáveis. E um dia que eles estavam, né? Que não havia água, a água já estava salobra, aquele gosto horrível nos barris. João pegou o cajado, gente, foi numa pedra e bateu com toda a força e a água cristalina jorrou. Então, João foi o único discípulo de Jesus que morreu de morte natural. Ele era o mais novo dos discípulos e foi aquele que na hora derradeira de Jesus, ele não se acovardou, ele ficou do lado de Maria, amparando a mãe de Jesus na hora da crucificação. E Tiago, o que aconteceu com Tiago? Tiago era muito querido também, né? Eles eram pessoas muito bondosas, muito sinceras. A última citação que nós temos a respeito de Tiago no texto bíblico é a de Atos 12, 1, 2. E ocorrida mais ou menos por volta do ano 44. E lá em Atos diz o seguinte: nesse tempo o rei Herodes Agripa, já era outro Herodes, era o Agripa, Herodes Agripa, começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então, Tiago sorveu o cálice que Jesus havia falado. Isso daí que eu tinha para passar para vocês hoje, gente, a respeito da humildade que Jesus nunca deixou de pregar, da humildade necessária para que nós possamos encarar, né, a verdade a respeito das coisas de Deus, respeitando não só Deus, mas também o nosso próximo, aquele que convive conosco. Era o que eu tinha para passar hoje para vocês, gente. Vamos tomar passe agora? Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Pense em Jesus, pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense
sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. Então, gente, todo mundo tomou passe, tomou água, vamos nos despedir. Então vamos lá, gente, cuidado e vamos até o próximo evangelho, né? Tchau, tchau, gente.